Fala galera, estamos aqui para mais uma transmissão do Rampage e do Startups and Downs. Para quem está chegando agora, a gente fez uma trilha especial dentro do Rampage, que é o evento online da Hamper, para entrevistar alguns empreendedores em estágios diferentes, né, de empresas, para tentar trazer várias perspectivas e aprendizados desses estágios. Esses conteúdos estão sendo gravados para o Rampage e também para o Startups and Downs, que é um podcast que tem foco aí em empreendedores e empreendedoras, né, em falar da jornada e dos desafios. É um podcast feito aí por mim e pelo César, que estamos presentes aqui. E a gente está com o André Baldini, que é da Superlogic, ele vai poder se apresentar um pouco mais. Não sei se quem está ouvindo na ordem cronológica, mas a gente tem um episódio focado para startups em estágio mais inicial, ali até 1 milhão de faturamento, depois um episódio de 1 milhão a 10 milhões, depois de 10 milhões a 50 milhões, e a gente está aqui hoje para falar com o Baldini sobre os desafios de uma empresa depois que ela passou dessa marca aí de 50 milhões. Então, Baldini, obrigado aí por aceitar o convite. Prazerzão ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho aí quem é o Baldini e quem é a Superlogic. Fala, Ricardo. Fala, César. O prazer é meu, né? Agradeço demais poder participar, poder contribuir aqui com vocês. Bom, sou Baldini, estou na Superlogic tem 5 anos e meio, né? Mas a Superlogic ela é uma plataforma financeira e tecnologia que atende os mercados condominial e imobiliário, né, principalmente. A gente tem alguns negócios adjacentes ligados ao mercado de recorrência, né, que é bem importante, mas o foco hoje do negócio estão nos mercados condominial e imobiliário. A empresa tem aproximadamente 20 anos, completou 20 anos já, mas principalmente como a plataforma condominial, né? Então, os outros negócios, eles vieram desde 2014, 2015, quando a Superlógica começou a crescer numa velocidade bastante acelerada. Até então, era uma empresa que crescia, obviamente, mas ainda tinha alguns dilemas, né, que acho que foram bem interessantes, assim, principalmente os fundadores, né, quando compartilham desses casos. Eles falam, poxa, a gente tinha um sonho pequeno, né? A gente não estava sonhando grande, a gente estava executando, como sempre executou, super bem, mas aquilo que a gente buscava era pequeno demais. Quando começaram a sonhar, né, com coisas maiores, né, foi quando a empresa, poxa, abriu a cabeça e falou, cara, né, aquilo lá que está lá em cima que a gente precisa buscar. E isso fez com que a gente crescesse tanto nesses últimos anos. Muito bom. Vocês têm essa característica, né, que eu conheço mais de perto, sabia da idade da empresa, mas ela tem toda a cara, né, e o jeito de atuar de uma startup, mas ela não é tão startup assim, né, tem 20 anos de história e tal. Então, acho que tem um pouco dessas características de coisas em comuns com uma startup, mas também acho que a solidez de uma empresa mais madura. Isso também flerta um pouco com uma coisa que eu queria que você contasse um pouco, porque a maior parte do tempo vocês foram bootstrap, né? Eu queria Sim. que você contasse um pouquinho dessa jornada até esses 50 milhões e mais ou menos como que vocês estavam aí, né, do ponto de vista de estrutura, nesse momento que a gente começa a contar o episódio, que é a partir dos 50 milhões. Legal. Vou tentar trazer alguns pontos que até para referência e benchmark entre empresas, né? Poxa, a Superlógica ela era um ERP e tinha, na ocasião dos 50 milhões, que a gente atingiu os 50 milhões, a gente tinha um serviço financeiro que estava começando a tracionar num volume bem interessante dentro da nossa base. Então, serviços financeiros ligados a receber com boleto, com cartão de crédito e afins. Naquela ocasião, né, a gente tinha coisa aí de 200 a 220 colaboradores quando a gente alcançou essa marca de 50 milhões. Então, pensar aí software, SaaS, com serviços financeiros, algo de 220 funcionários.
E óbvio, na ocasião a gente estava com um crescimento orgânico bastante acelerado, né? Trabalhando muito a questão dos diferenciais que a gente tinha frente ao mercado naquele momento, mas ainda com pouco capital, né? O que a gente percebia naquele momento era a gente havia recebido um investimento, mas foi um investimento muito estratégico, né? Então, quando o Carlos, que é um dos fundadores, o Carlos, Luiz e o Lincoln, eles tiveram a sacada, poxa, a gente precisa trazer uma conta digital para dentro do RP, né? Mas precisa trazer o banco para dentro do RP. Isso daí foi, né? Poxa, para muitos era, cara, vocês estão loucos, né? O que um banco tem a ver com o que um banco tem que estar dentro do RP? E, de certo modo, fazia um pouco de sentido, mas a gente não sabia executar. Então, encontrar um estratégico que comprasse a tese e ajudasse a gente a executar para livrar a gente, principalmente dos erros que são mais comuns e que muitas vezes parecem óbvios, né? Mas não é quando você está tocando o negócio, foi muito importante. Então, ali a gente conseguiu, com a ajuda, né, do Marcos, né, ele fundou o Banco Confidence, daquela casa de câmbio. Então, eles tinham muito conhecimento desse mercado. Então, ele ajudou a gente a errar pouco, né? Porque errar acontece, faz parte, né? E nisso a gente conseguiu, poxa, crescer numa velocidade muito interessante. E ali, quando a gente alcançou basicamente esse patamar de 50 milhões de faturamento, quando a gente já tinha uma tese que estava muito provada, validada, né? A gente falou, cara, a gente tem um negócio diferente aqui, talvez seja a hora da gente buscar um investimento maior para dar os próximos passos, né? Porque a gente sabia que na velocidade que a gente estava crescendo organicamente, dentro do mercado, principalmente o mercado condominial, tá? Que é um mercado de troca muito lenta, né? Então, você vai ver, poxa, o churn da Superlógica é super baixo, mas o churn dos nossos concorrentes também é baixo, porque é um mercado que não troca de software com regularidade, né? Não é igual trocar de roupa. A gente começou a observar que a gente precisava partir para uma linha de crescimento inorgânico, que é através de aquisições, fusões, enfim, que isso faria com que a gente crescesse muito mais rápido nessa próxima etapa. Muito bom. A gente vai querer explorar um pouco disso da sua estratégia, mas eu queria, ainda nessa época que vocês tiveram a visão do banco dentro do RP e decidiram captar, né? Que eu acho que esse é bem o marco da onde a gente, mais ou menos do estágio de onde a gente entra no conteúdo principal. Quais que eram as principais dúvidas da época, né? Até de vocês estarem buscando trazer um estratégico que ajudaria, mas quais eram dúvidas ou hipóteses que vocês tinham ali de avenidas de crescimento para a Superlógica daquele ponto em diante? Naquele ponto, até a gente teve muitas discussões do seguinte: o estratégico ele veio lá em 2016. Quando a gente chegou a 50 milhões, eu estou falando aí do final de 2018, 2019, tá? Ali a pergunta era: a gente precisa de outro estratégico ou agora a gente precisa de um fundo que vai trazer capital, porque vai trazer capital, conhecimento, vai trazer networking para a gente, mas não tanto estratégia, porque em tese a estratégia a gente já sabe fazer, né? Agora o que a gente precisa é de capital para arregaçar, né? Para crescer numa velocidade muito maior. E aí a gente se preparou durante 2019 praticamente inteiro. A gente começou em abril, foi até dezembro, num trabalho exaustivo, inclusive exaustivo até para organizar a casa. Então fica a dica aí para quem quer buscar um investimento de alto impacto. Você tem que ter bases financeiras muito sólidas, processos muito bem definidos internamente. Então isso daí conta demais. Mas no final das contas a gente foi buscar em 2019 esse investimento e a gente tinha clareza de que ali era um fundo que a gente queria, era algo para ter capital, porque a parte de execução em tese a gente já estava muito mais tranquilo para realizar. Eu queria saber de você, Baldini,
é que nessa jornada que a empresa tem, né, de transformação, muitas vezes tem a transformação dos próprios founders, né? Então, o founder lá no começo, a gente conta várias histórias, o cara fazia tudo sozinho, né? E a história aí da Superlógica com 3 founders, né? Como que essa transformação dos founders, a entrada de executivos, né? Quem vai mais para a estratégia, quem fica ainda na execução, quem até sai da empresa, né? A gente conhece histórias de founders que até saem da operação mesmo da empresa e vão ficar só no conselho. Como é que foi essa jornada aí de vocês e até um pouco da sua história, né? Que você não é founder lá da origem, né? Você é um executivo que entrou, né? Hoje tem aí, deve ter sua participação e tudo mais, mas como que foi essa história aí dessa transformação dos founders e do management, né, da empresa? Tá. Vou até começar do fim para o começo. Então, vou contar um pouco de como foi a minha entrada, mas não somente, teve outros executivos também que entraram na Superlógica desde 2016. Eu entrei em 2016, estou 5 anos e meio. Na ocasião, eu entrei para desenvolver o time comercial, time de vendas. Então, eu entrei como VP de vendas. Talvez vocês conheçam, a gente, né, principalmente, a gente acompanhava muito o pessoal do Saster, né, o Jason Lenk e afins, e ele tem um manual bastante semelhante até àquela proposta que vocês estão trazendo para cá, né, que eu acho maravilhosa. Poxa, as fases dos negócios, né? E na ocasião eu entrei para ser VP de vendas, vou até confidenciar aqui, o Carlão me entregou alguns conteúdos na ocasião, né? E eu lembro que eu cheguei para minha esposa, eu comecei numa quarta-feira, aí chegou no final de semana, eu estava assistindo alguns dos vídeos, eu cheguei para ela, falei, pô, eu tenho 18 meses nessa empresa, por quê? Né? Porque num dos caras, né, o Jason Lenkin aqui, um dos caras que o Carlão curte pra caramba, ele falou que um VP de vendas, do ponto que a gente estava, né, ele tinha 18 meses de empresa. Ou ele tem 18 meses de empresa para te levar até X patamar, ou corta o cara logo, né? E foi engraçado que com 20 meses de empresa, eu acabei virando CEO da Superlógica, porque a gente estava com a Superlógica crescendo num ritmo bem legal e o PJ Bank que estava começando, era um embrião ainda, né? E ali, quando chegou 18 meses, o Carlos, né, conversando, eu falei, cara, tem oportunidade boa para todo lado, né? Ele falou, cara, o que você acha de tocar a Superlógica que eu vou pegar o PJ Bank, né? Eu falei, pô, para mim, espetáculo, né? Então, assim, para mim foi super legal e, assim, esse desprendimento dos fundadores era muito interessante, né? Ele pegava, basicamente, o filhinho dele ali, né, que ele criou durante muitos anos, chegar e falar, cara, eu confio em você para tocar aquilo, né? Então, foi algo que poucos têm, né? Tem essa habilidade, né? Mas não fui só eu, acho que veio o Miyamoto também, né, que hoje ele lidera todo o time comercial da Superlógica, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento do PJ Bank. Tem o Alexandre também, que foi um outro diretor que ele entrou depois de uma experience, o cara, ele foi com uma experience e ficou louco, ele falou, cara, eu preciso trabalhar para vocês, né? Eu preciso estar nessa energia que vocês criaram aqui, né? E aí também desenvolveu muitos negócios aqui dentro da Superlógica, mas isso foi acontecendo durante o caminho, foi antes dos 50 milhões. Os 50 milhões, eu acredito que a gente chegou graças a essas pessoas, e cada um contribuiu à sua maneira, né? Mas foram fazendo com que a gente avançasse os patamares. Não tem desprendimento dos sócios, mas teve uma habilidade, uma facilidade de adaptação, seja do Carlos, que era o CEO, né? E hoje voltou a ser o CEO, né, do grupo todo, né? Como do próprio Luiz, que o Luiz, ele cuida de toda a parte de tecnologia, né? Teve uma época que ele contratou alguém que trouxe muito processo, trouxe uma visão diferenciada de empresa, daquilo que a gente precisaria se tornar, né? Então, eles foram se desenvolvendo muito nessa jornada. Então, tiveram essa habilidade de buscar, muitas vezes trazendo pessoas que eram mais qualificadas do que eles, né? Mas conseguiram saber lidar, saber liderar essas pessoas, porque no fim do dia é de liderança que a gente está falando, né? Eles tiveram essa capacidade de liderança. O Lincoln, que era do financeiro, né? Ele já tinha um pouco mais de idade que o Carlos e o Luiz. O Carlos, se não me engano, está com 42, né? O Luiz está com 40.
O Lincoln, ele fez 70, né? Esse ano. Então, o Lincoln, quando entrou o fundo, quando a gente foi fazer a captação, ali ele resolveu que era o momento dele ir para o conselho. Ele ficava, poxa, eu vou ficar no conselho, né? Então, ele vendeu um pouco mais da participação dele para poder aproveitar o que, digamos, seja uma aposentadoria. E ali a gente foi trouxe um executivo para finanças depois. Então, isso tudo, cara, foi se moldando no tempo, tá? Então, mas assim, principalmente de Carlos e Luiz, vou te falar, acho que essa questão de liderança e sabe, tem uma questão de desprendimento, mas acho que tem uma questão muito de autoconhecimento, né? Cara, de saber onde é que é a minha deficiência hoje e o que é que eu preciso, né? Quem que eu preciso estar do meu lado aqui que vai me fazer melhor amanhã, que vai permitir... Eu acho que até além, né? Se você for pensar, não é talvez só a deficiência, né? Mas na verdade é o seguinte, tem que montar um time mesmo, né? Esse tamanho não tem o Superman, né? Você tem que montar um time mesmo. Então, identificar quais são os gaps, né? As deficiências, né? Mas os gaps que você tem, né? Sim, e trazer as pessoas certas para preencher esses espaços, né? Ou até saber que você falou, né? Tem alguém que talvez agora seja melhor para a empresa do que eu, né? Então, isso é muito legal. Isso é muito importante. Isso é muito legal. Tem uma coisa na cultura que a gente debate muito aqui, talvez debatesse muito mais quando estava todo mundo junto, porque era muito mais fácil, mas são as vulnerabilidades, né? Então, saber reconhecer suas vulnerabilidades para poder ou buscar ajuda, seja lá de quem for, né? É algo importantíssimo. E isso, para o fundador, para a liderança, cara, não tem super-homem. Não tem super-homem, né? O que a Superlógica hoje, né? Talvez o sucesso da Superlógica sempre tenha sido uma grande capacidade de execução, né? Mas esse grande desprendimento, o reconhecer das vulnerabilidades para conseguir atuar e atacar, né? Poxa, se eu não sou bom nisso, não adianta eu ficar batendo cabeça ali, né? Cara, vamos trazer alguém conhece, alguém que sabe disso aqui, vai fazer melhor do que a gente. E dessa forma a gente foi se desenvolvendo. Eu vejo também com essa capacidade dos founders, dos executivos, de conseguir formar o corpo de liderança certo para cada estágio da empresa, um grande diferencial entre as que dão certo e as que ficam pelo caminho. Eu tenho bastante contexto da Superlógica, porque eu acredito que eu fui um dos primeiros clientes do produto de recorrência de vocês, quando eu tinha uma agência e não a Hamper. Uhum. E para nós, na época, foi revolucionário, porque mudou o financeiro da realidade de uma empresa muito pequena, que não tinha área para cuidar e tal. E desde o dia zero da Hamper, a gente usa. Mas você falando do teu desafio quando você chegou em 2016, me lembrou que você também foi beta tester do Hamper naquela época. Eu lembro que você tinha... Eu lembro de você me contando um pouco do desafio de montar ali, de fazer os experimentos com os squads comerciais e SDRs, account executives e tal. Foi muito legal que a gente pôde trocar muita coisa. Eu acho que também um componente que a gente tem em comum no DNA das empresas de fazer eventos, né? Então tem bastante vivência. E aí, acompanhando essa história, eu vi uma parte da trajetória da Superlógica que ela pode parecer até um pouco do caminho inverso que uma startup seguiria, né? Talvez a startup ela foca em consolidar muito um segmento, ela fica muito bom naquilo, e depois ela tenta aproveitar aquele playbook de domínio de um segmento e ir para vários. Talvez do ponto que eu enxerguei, vocês já tinham feito isso, né? Mas o ponto que eu conheci a Superlógica, vocês estavam aproveitando um pouco do backbone ali do RP, do financeiro, e atacando alguns segmentos ao mesmo tempo. E aí, a olhar um pouco para os últimos anúncios da empresa, parece que vocês fizeram um movimento de focar de novo em ser muito bom em um segmento e realmente verticalizar ali em cima com uma oferta mais completa, ou seja, sair de uma única oferta para vários nichos e voltar talvez para um nicho, várias ofertas. Não sei se a minha leitura está correta, é uma leitura um pouco de quem está de fora. Queria que você contasse um pouco para a gente.
A sua leitura está correta e eu vou então vou te contar a história por que foi feito, né? Por que a gente criou esses verticais lá atrás. Eu não estava presente na empresa na época, mas eu conheço muito bem a história. O que houve na ocasião? A Superlógica trabalhava muito forte no mercado condominial, né? Só que havia, na época, a crença de que o mercado condominial ele não era muito grande e ele não era tão adepto à tecnologia na ocasião. Isso 2013, 2014. O pessoal começou a avaliar empresas de software de serviços, né, ligadas para gestão de serviços. E ali identificou-se alguns segmentos de mercado que a gente talvez pudesse desenvolver sem grandes alterações no core da plataforma. Então, eu diria que 80% do core da plataforma ele seria semelhante para negócios ligados a imobiliárias, a escolas, que atuam recorrência, né? Empresas SaaS, enfim, né? Dali, na época, sem grana, falou, cara, como é que a gente pode explorar isso? Né? E ali nasceram os verticais de negócio. Então, e eram funcionários da empresa que tinham esse desejo por empreender, começaram a tocar algumas dessas iniciativas. Muitas vezes, eles trabalhavam part-time na Superlógica e se dedicavam ao projeto próprio ali para fazer nascer essas verticais de negócio. Foi assim que a gente começou no mercado de assinaturas, no mercado imobiliário, no mercado educacional. Só que a gente tinha uma clareza na época, né? Isso não eu, Superlógica, né? A clareza era algum desses mercados desses verticais, ele pode estourar, né? Ele pode crescer bastante, e aí talvez faça muito sentido, nesse momento, a gente fechar, unir. E por incrível que pareça, isso daí foi acontecer no condominial, que era o mercado de origem da Superlógica, né? Foi ele que acabou, junto com o PJ Bank, a solução que a Superlógica levou para as administradoras de condomínio, ela fez muito sucesso. Então, ali a gente começou a crescer muito. E naquele momento a gente teve a certeza que seria a hora da gente focar, né? Então, voltar toda a nossa energia para o mercado onde a gente podia efetivamente ser muito relevante. Tá? Então, a gente daí fez um trabalho de readquirir essas empresas todas, essas verticais, mas elas estão ativas ainda, talvez não com toda a energia que a gente teve no passado, né? Mas a verdade condomínios deu muito certo, e aí, no fim das contas, há pouco tempo atrás, a gente anunciou um movimento no mercado imobiliário, tá? Então, a gente fez uma fusão com a Arbo, que é uma empresa que está fazendo diferente no mercado imobiliário, então ela conseguiu fazer algo que muitos tentam, mas poucos têm conseguido, então trazer inteligência artificial para gerar mais negócios, entrar lá na ponta, né, na geração de negócios, ela ser muito mais eficiente, e ali a gente falou, poxa, com o volume de negócios que a gente já tem no mercado imobiliário, com a proximidade que isso tem no mercado condominial, até vislumbrando um pouco o nosso sonho grande lá na frente de unificar, né, esses dois mercados, a gente decidiu que era hora de não só focar no condominial, mas trazer gente boa e se unir a gente boa, né? Então vai ser uma empresa à parte, basicamente, mas vai ter muita gente boa tocando esse negócio imobiliário agora. Mas, de novo, tem que ter foco, porque, do contrário, é muito fácil você ter muitos pratos, tentar equilibrar muitos pratos na mão ali, achando que pô, vai ser legal pra caramba, eu tô em inúmeros mercados, mas é muito fácil você deixar o prato cair, né? Ou, obviamente, não ter foco para aproveitar as oportunidades que você possui no tempo certo, porque a oportunidade tem janela, e se na janela você não aproveitar, não adianta nada. Boa. Eu tenho um investidor que, by the way, está presente aí na qual que fala que o passado é previsível, né? Tá certo? E aí, contando a história de... Imprevisível. Imprevisível. Porque você consegue contar de várias maneiras, mas olhando em retrospectiva, pegando alguns componentes que você falou, parece fazer bastante sentido vocês terem se voltado ali para um pouco da gênese, porque você comentou, talvez era um mercado
descoberto, bom de atuar, mas talvez não estava tão digitalizado, não estava pronto. E aí vocês se capitalizaram, cresceram, aprimoraram a operação, aprimoraram o produto, explorando mercados que estavam mais prontos, mas na hora que esse mercado realmente estava pronto para uma transformação digital, vocês estavam prontos para conseguir atender a demanda, que é um mercado gigantesco. E foi legal porque atuar em outros mercados, o que acontecia? No mercado de condomínio, de certo modo, a gente até ditava um pouco tendência, mas a gente tinha dificuldade do mercado, do mercado, não do mercado em si, mas assim, de provocar essa mudança, né, no mercado. Aí a gente foi atuar no mercado de SaaS, no mercado da recorrência. E ali a gente começou a apanhar um bocado, porque via outras empresas que estavam num ritmo, numa velocidade, mas num mercado que é muito adepto à mudança, né, e fazendo com que ela ocorresse mais rápido, e falou, cara, tá difícil competir com essa galera, que a galera, não, a gente, pessoal bom, né? Mas se a gente levar esses exemplos, essas situações para o mercado condominial, talvez a gente tenha um negócio legal aqui. E assim foi, né? Quando a gente se propôs a fazer evento, por exemplo, a gente não evitou fazer os eventos que o mercado de condomínios estava habituado a vivenciar na época, que era com advogados, discutindo legislações e tudo mais. Cara, a gente levou mind blowing ali, falou, cara, o mercado pode acabar, né? Se você não fizer isso, não se atentar aquilo, aquele outro, pô, olhar para o cliente. Cara, a gente levou um evento que a galera saía meio maluca, assim, os caras falaram, se esse cara tá falando não for verdade, né? Eu estou lascado. E, cara, no começo a gente foi meio que taxado de maluco, de verdade, né? Mas tem coisas que parecem brincadeira, mas que a gente falou lá em 2017, que agora acontecem, né? E o cara falou, pô, assim, para a gente estava vivenciando isso no mercado SaaS, que o mercado condominial, na ocasião, mas nem sonhava, né? Então, isso teve, para a gente foi importante, foi uma passagem importante da história, mas sem dúvida nenhuma, o foco, ele é primordial para os negócios. Legal. E como que foi essa questão aí à medida que vocês foram crescendo, eu entendi que vocês foram abrindo novos negócios, né, vendo novas oportunidades, né, e aí escolhendo aquelas para vocês focarem, que é um pouco do que você está explicando aqui para a gente, né? Uhum. E à medida que vocês chegaram num determinado patamar e tiveram um novo aporte, a ideia é de começar a trabalhar com M&A, né? Ou seja, vamos buscar outras empresas, né? Vamos tentar acelerar. Como é que foi esse processo para vocês de montar uma área para olhar isso, fazer o screening de oportunidades? É uma busca mais, assim, é muito aberto o escopo? É um escopo mais aberto em sinergia de portfólio e oferta? Ou é alguma coisa mais montada em carteira? Ou pode ser as duas coisas? E como que isso também acaba se tornando até o inverso, né? Muitas vezes até um próprio assédio do mercado a vocês, né? À medida que vocês vão evoluindo, né? Uhum. A gente vê nos estágios menores, né, vários fundos atuando, né? Mas quando a empresa passa de um determinado tamanho, o jogo já começa a ficar mais seleto para alguns grandes fundos ou já algum estratégico, né? Como que é essa entrada nesse mercado de passar a ser comprador, mas também ser objeto de desejo de outros, né? Eu acho que até ser objeto de desejo óbvio, interessante, mas nunca foi. Quando a gente recebeu o aporte, a gente tinha muita clareza de que aquele era um aporte que permitiria com que a gente, né, conseguisse executar um sonho muito grande e que eventualmente poderia levar a gente para o IPO, né? Legal. Então isso a gente já tinha meio que clareza naquela ocasião. Mas a gente sabia, e aí já para o outro lado, que, poxa, o mercado em que a gente atua, ele não é um mercado ok, você vai ter um crescimento orgânico, você pode fazer o que for, inbound, outbound, né? A gente criou um time outbound gigantesco, aí veio a pandemia e fez com que esse time outbound tivesse que, poxa, tentar fechar negócio por ligação, né? Foi até não um desperdício, mas foi um pecado, né? Foi um pecado fazer aquilo que a gente fez com algumas pessoas do comercial que não tinham condição de visitar cliente, porque não tinha cliente para visitar, né? Tava todo mundo trancado. Mas a gente identificou que
para o timing certo. E para, né, e de crescimento a gente precisaria crescer nessa estratégia de M&As, né, do crescimento inorgânico. E ali, né, acho que tem alguns fatores que propiciaram a gente ter sucesso, ter êxito nisso. O primeiro deles, a gente sempre teve um relacionamento excelente com os competidores, né? Mas não é bom, era excelente, né? A gente sempre disputou, mas sempre disputou na bola, né? Então, jogando limpo mesmo. Então, é uma disputa que, poxa, às vezes o concorrente, né? Nosso concorrente perdia cliente para a gente, mas não conseguia ficar nem bravo, porque fala, cara, não, verdade, chegaram de uma forma correta aqui. E isso, obviamente, a gente tinha diálogo, né? Obviamente, nunca chegava e falava, cara, eu quero comprar você. Não era essa conversa. A gente falava do mercado, obviamente, né? E aqui fica uma dica: com competidores, por vezes você consegue discutir o mercado, né? Algumas dificuldades. Você pode separar, poxa, vamos aqui, o limite é até aqui. Não vamos entrar na sua estratégia de como é que você vai crescer nem nada, mas até aqui dá para a gente discutir coisas boas para o mercado. E isso a gente fez com excelência. Para vocês terem ideia, em 2019 teve concorrentes nossos que, na ocasião, a gente nem sabia, né, nem sonhava que poderia eventualmente funcionar algum tipo de parceria futura, que palestraram no nosso evento. E teve cara que falou, vocês são malucos, trazer concorrente para palestrar aqui, o cara vai falar alguma coisa. Em 2017 a gente levou o pessoal da Vindi para palestrar lá no Experience também. E a gente, não, cara, é bom para o mercado perceber que existe esse tipo de coisa. Mas aí, né, voltando até o cerne da tua pergunta, César, se a gente não tivesse esse bom relacionamento, né, podia criar o que fosse, porque não é dinheiro que... dinheiro, obviamente, todo mundo tem um preço, muita gente fala, todo mundo tem um preço, mas a gente entrou em negociações que não foi preço, né? Que foi muito, cara, eu acredito, eu confio no projeto, né? Então foi ter uma proposta muito clara do que é que a gente estava fazendo, do porquê que a gente estava se unindo. A grande maioria dos negócios, ele tinha, assim, um apelo de carteira, né? Então, de aquisição de clientes, né? Obviamente. Teve um ou outro que trouxe tecnologia, que para nós foi complementar, e aí, obviamente, tem sinergias importantes, mas na grande maioria era a carteira de clientes, né? Então, teve negociação onde a gente nem comprou a empresa, a gente só fechou um valor pela conquista, né? Pelo tombamento de clientes. Teve outras situações que foram fusões, troca de ações, enfim, acho que não tem uma regra, né? Uma regra clara. E em todos sempre teve, mas sem exceção, o que teve em todos foi todo mundo tinha que comprar primeiro a visão do que a gente estava trazendo, né? Eles tinham um zelo muito grande pelo cliente. O que vocês vão fazer com o cliente? Então a gente tinha uma proposta muito clara e essa proposta ela era vendida. E uma outra coisa importantíssima para esse momento é entender o momento do grupo societário, né? De quem tá ou vendendo ou se fundindo, qual é o momento das pessoas ali, dos sócios, porque no final do dia é para eles que né? Então o que vocês vão fazer com meus clientes, mas poxa, como é que eu fico e como é que eu me encaixo, seja na nova organização, e muitos deles estão com a gente ainda, né? Ou, poxa, eu quero sair, então para mim é interessante algo nessa linha. Então ter essa clareza, ter esse discernimento foi muito importante. É um mercado que não tem muitos concorrentes, então até para você me perguntar, poxa, eu quero esse, aquele, foi, cara, se bobear, a gente falou com todo mundo, né? Óbvio que tem alguns competidores que tinham um fit muito maior com divisão, de produto até, né? Da forma que o nosso produto teria a condição de atender o cliente dele, mas a gente conversou basicamente com todos. Eu queria fazer uma pergunta, Baldini, exatamente nesse ponto, né? Deu para entender da estratégia de M&A de vocês, que tem um pouco de aquisição de competidores, eventualmente por carteira de clientes, para acelerar o crescimento.
e tem um pouco de consolidação também dentro do mercado, trazer novos produtos para o portfólio de vocês, mas na prática, aonde você considera assim que o calo dói, o que você tem de aprendizado para trazer, tendo feito esses M&As, como que é o D+1 quando essa empresa está incorporada dentro da Superlógica? Como que vocês acomodam os executivos que vieram daquela empresa? Olha, não é simples, tem ali um esforço grande. A gente criou, né? E acho que até o César questionou, poxa, vocês criaram um time ali de M&A? Tem, né? Tem um grupo, a gente criou uma estrutura de projeto. Basicamente, cada M&A, depois do deal realizado, ou das condições, então depois do MOU assinado, né? Depois do MOU assinado, tem um grupo de projetos que acompanha esse M&A até a assinatura, né? Então, do deal, efetiva do deal, e esse grupo de projeto, ele que aciona, poxa, área de pessoas, marketing, comunicação, comercial, como é que vai ser o financeiro, principalmente para fazer um orçamento desse M&A, quais são as sinergias que a gente vai experimentar nesse primeiro momento, mas para receber, cara, são pessoas, então tem um trabalho muito forte nesse sentido. O que a gente talvez tiver, o calo, o que dói mais, é sempre conseguir lidar com as expectativas das pessoas, né? E eu não digo nem tanto já os executivos, porque os executivos, os fundadores, né, da empresa que se fundiu, né, ou adquirida, eles já foram passando pelo processo de, cara, eu estou entendendo o que está acontecendo e vai ser diferente, obviamente tem expectativas, mas já tá melhor trabalhado isso daí. O mais difícil é trabalhar com o time, que não estava sabendo e até um belo dia competia contigo, né? E, poxa, agora eu tenho que beijar esse distintivo aqui, como é que é, né? Então, esse trabalho cultural, né, ele é mais complexo. E se não for bem feito, cara, né? E aí, de novo, né? Volto lá para os fundadores que têm, né? Eles têm uma habilidade muito grande de lidar com isso. São pessoas que talvez até sejam simples, mas simples de se lidar, né? Simples de uma didática, né? De passar uma mensagem importante, compartilhar uma visão clara e mostrar que tem oportunidade para todo mundo. Então, de certo modo, isso daí tem feito com que a gente consiga, não é driblar, mas é contornar algumas das dificuldades, que a distância também, cara, isso tudo foi feito em tempo de pandemia. Teve empresa que a gente adquiriu que eu fui apertar a mão do cara 8, 10 meses depois, né? E a gente né, estourava champanhe no computador aqui, né? Então, assim, isso foi, né, foi bem complexo. Então, o que eu acho? Para mim, a maior dificuldade sempre foram pessoas. É colocar todo mundo. Poxa, agora está todo mundo no mesmo barco, né? A direção é para lá, vamos remar, né? Então, fazer com que isso ocorra no tempo adequado, eu acho que talvez seja onde o calo aperta, né? Onde mais dói. Quantas pessoas vocês estão hoje na equipe? E como que é essa estrutura para gerenciar tudo isso de pessoas já que estavam na equipe, essas N empresas novas? Essas empresas, elas acabam sendo engolidas para a estrutura ou tem empresas que ainda ficam independentes? Como é que fica essa gestão inteira de pessoas já com tanta mudança, né? E nesse tempo de pandemia que foi mais complexo ainda, né? Pô, César, tem de tudo. Vamos lá. Cara, basicamente... Uma boa startup é testando tudo. Testando isso? Tudo. Tem 20 anos, mas o corpinho de 2 anos, né? Cara, o que a gente viu, né? Obviamente, no começo, você acha que faz muito sentido trazer todo mundo para debaixo da estrutura, porque daí você mantém uma estrutura única, né? Todo com uma diretriz muito bem, muito clara, né? Para todo mundo, e acha que isso vai funcionar. Só que aí você começa a perceber que a estrutura de uma empresa, como a gente alcançou, né? O porte que a gente está hoje, e até para te responder a pergunta, a gente superou a marca de 1.000 pessoas, 1.000 colaboradores hoje,
né? Legal. Essa estrutura, ela é cara e assim, não é que a Superlógica é ineficiente, mas naturalmente ela fica mais ineficiente por conta do porte. Então, teve empresas que a gente adquiriu, né, que falou, cara, empresa pequenininha, né, tem ali 20 pessoas com os sócios, estão numa velocidade, né, que é diferente, talvez, que a gente consiga imprimir hoje. Não faz o menor sentido eu trazer esse cara e botar, né, dentro da Superlógica. Obviamente, a gente criou né, junto a alguns diretores para fazer o acompanhamento, mas deu liberdade, cara. Se o empreendedor ali estava fazendo um negócio legal, né? Ele tem metas alinhadas com a gente de crescimento e tudo mais, não faz o menor sentido a gente trazer ele para dentro da estrutura. Então, hoje a gente tem essa maleabilidade, dependendo o negócio, a gente deixa apartado com metas e um orçamento muito bem definido, né? Reporta, né, para o nosso conselho, para o nosso grupo de diretores, mas a gente não coloca para debaixo de uma estrutura mais horizontalizada. Hoje nós somos o CEO, mas eu tô tocando o marketing, o Miyamoto toca o comercial, o Alexandre é o COO, então ele tem toda a parte de operações está com ele. Tem o financeiro e tecnologia, são 5 diretores, basicamente, mais o CEO. A gente deve aumentar, inclusive, esse número de diretores, porque, né, com a complexidade da empresa, vai aumentar bastante. E esse braço imobiliário que a gente criou, que já nasce com um porte bem interessante, ali a gente vai criar toda uma estrutura, vai ter um CEO próprio, vai ter toda uma camada de diretores ali, porque ali eles têm que experimentar um crescimento também, num ritmo bastante acelerado. Então, é isso. Poxa, te falar, não tem... cara, é impressionante. Não achou ainda a receita única. Não tem única, não tem. E assim, obviamente, não sei se vai dar tudo certo, né? Mas eu acho que isso é importante, viu, Baldini, que a gente está falando, porque, cara, as empresas, elas tentam buscar eficiência na padronização total, né? Mas muitas vezes você acaba perdendo eficácia, né? É o que você está explicando um pouco, né? Então, você pode ser extremamente eficiente, uma estrutura única, tudo, mas, cara, você acaba perdendo eficácia. Então, mesclar isso, né? E, de repente, ter um pouquinho mais de ineficiência, mas em prol de uma velocidade de inovação ou uma liberdade de atuação, eu acho que é um equilíbrio, é tentar cada empresa achar no seu mercado o blend correto, né? Mas eu gosto disso que você falou. E complementando aqui, entendendo a sequência de episódios que a gente está fazendo, eu acredito que quanto mais no início da empresa, mais playbooks você encontra. Você encontra playbooks para montar um primeiro time comercial, né? Tem muita coisa publicada que ajudam nos desafios de uma startup de 30 colaboradores, 50 colaboradores. Mas a partir de um certo ponto, que é o ponto que a gente está falando aqui, não tem playbook definido, né? É pura descoberta. Exato. E, como diz um pouco da analogia, né? Quanto mais você sobe, mais rarefeito o ar fica, né? Então, tem um pouco desse desafio aí de vocês encontrarem o próprio caminho de vocês, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Não tenha dúvida. E é interessante, poxa, o nosso caso, a gente está acompanhado de um fundo espetacular, assim, com pessoas ótimas, que têm nos ajudado muito. Mas mesmo para eles falam, cara, a gente sabe fazer M&A, né? Mas até ali, depois para a empresa de tecnologia como a de vocês, na velocidade que vocês, né, estão executando, poxa, a gente está aprendendo junto, né? Então, ter essa liberdade, ter esse papo aberto, e assim, óbvio, poder contar com esse tipo de pessoa e se abrir, sabe? Não tem receita pronta, mas, cara, vamos criar junto. O problema é esse daqui. O que você acha? Vamos resolver junto, né? Ter esse tipo de gente, né, boa, do nosso lado, ajudando a dar direcionamento, conseguindo fazer benchmark. Cara, poxa, eu tô pensando em fazer X coisa no marketing. Pera lá, vamos ver como é que tá por aí. Outro dia eu tava batendo um papo com o cara do Marketo, o cara que criou, né, toda a estrutura de marketing lá do Marketo, né? Explicando, não, a gente quer fazer isso aqui. Ele falou, cara, isso aqui é legal, já pensou nisso?
Então, esse tipo de coisa, né? Ter alguém que está ali junto com você, junto mesmo, cara, o balde é de água fria, vamos enfiar a mão junto aqui, todo mundo, porque o interesse é mútuo, tê-los, né? Tê-los junto com a gente tem sido fantástico. E ter até essa liberdade de não querer executar um playbook que pode ter funcionado perfeitamente algumas vezes em diferentes segmentos, né? Tem nos ajudado muito. E acho que esse é um outro diferencial importante que a gente conseguiu concatenar nessa história, nessa jornada que a gente está construindo. Legal. A gente tem uma prática que a gente faz aqui nos podcasts do Startups and Downs, que é justamente do nome, né? Os ups and downs, né? Então, queria explorar agora com você para a gente tentar fechar, né? O que você acredita que foi um acerto ou alguns acertos que vocês tiveram nessa jornada, principalmente essa jornada aí, depois desse crescimento, né? Já sendo uma empresa grande, né? E o que você acha que vocês poderiam ter feito de diferente? Você fala, cara, a gente acho que sofreu muito, alguma coisa que a gente podia ter feito diferente. Tá. A pergunta não é fácil, não. Tem que pensar um pouquinho, muitas vezes, né? Mas o que você colocaria de up e o que você colocaria de down? Cara, eu acho que de up teve algumas. Eu vou trazer duas, porque acho que uma única que eu deixaria de lado algo que foi muito importante. Uma é visão de negócio no sentido produto. Trazer o banco para dentro do RP, fazer com que isso, que a gente eliminasse uma ineficiência muito grande das empresas, foi algo ímpar. E ter a visão, conseguir executá-la no tempo que a gente executou e no momento que a gente executou, nos deu uma vantagem competitiva muito grande perante a concorrência. Foi um pivô isso daí? Ou seja, você fala, quase vocês pivotaram o mercado, assim, o mercado que vocês estavam, porque você já estava no mercado grande, né? Porque, né, geralmente você chegou no mercado grande, você meio que entra no sossego, né? Você fala, opa, já descobri aqui, estou indo bem. Acho que teve um pouco de coragem de vocês ali de falar, cara, vamos cavocar mais esse buraco aqui, ver se tem mais água aqui para baixo. Eu não sei se foi pivotar o mercado, né? Mas, poxa, quando a gente pega a oportunidade que a gente tinha de SaaS, era, sei lá, algo dessa ordem aqui, pensando aí daria uns 100 milhões, né? Quando a gente pegou e começou a ver a oportunidade que a gente tinha na mão para o mercado de pagamentos, que a gente conseguiria oferecer de uma forma que nenhum banco conseguiria oferecer, porque a gente ia integrar intimamente ali no RP, a gente viu que aquilo lá era 10 vezes maior, né? Falou, pô, tem um negócio muito grande aqui, né? Ali talvez tenha sido o ponto-chave. E, cara, vou te falar, hoje a gente encontrou coisas que são ainda maiores, né? Que a gente começou a explorar agora e está dando super certo. Mas aquela, no fim das contas, o grande desafio foi não ter se conformado com um mercado que aparentemente era de bom tamanho, mas ter ido buscar algo que era muito maior. Um segundo acerto, que eu acho que é muito importante citar, foi uma aposta que nós realizamos, que foi a mudança de mindset do mercado, a educação do mercado. Então, ter trabalhado com isso, ter trabalhado essa questão de visão do mercado, para onde o mercado está indo, obviamente que isso daí talvez não funcione para todo mundo, mas para a gente foi muito importante porque era um mercado acomodado, de certo modo, que não via uma mudança significativa há muito tempo. Então, a gente ter explorado isso, ter trabalhado essa mudança de mercado, essa mudança de mindset, fez um diferencial tremendo. A gente chegou a vender para cliente, né, que o cara não quis nem ver o software. Ele saía de palestra e falava, ô Baldini, eu quero estar com vocês. Eu falei, tá, mas o que você é? Você é um administrador de condomínio? O que é? Cara, eu sou administrador de condomínio. Eu sei que você administra um monte de condomínio, a minha administradora vai funcionar dentro do teu software, mas eu quero estar com vocês. Eu comprei a sua visão. E a hora que você consegue incutir a sua visão de futuro dentro de um mercado e as pessoas começam a comprar isso, né, além de comprar um software, cara, você tem um negócio absurdo na mão, né? Então, esse, para mim, foi um dos grandes acertos. Também. Eu me identifico muito com isso, cara, e vejo muito em comum em trajetória de empresas que deram certo. Você
e além do fornecimento de software, você se encarar como uma empresa também de cultura. Você não muda um mercado só vendendo tecnologia, você muda um mercado transformando a cultura daquele mercado e, by the way, fornecendo a tecnologia. Exato, sendo quase que um guia, né, ali. Isso foi muito importante para nós. O que eu faria diferente? Né? A gente conversou aqui mais cedo até dos verticais de negócio, que a gente teve empreendedores, mas, paralelo a isso, a gente também teve, dentro do mercado condominial, algumas iniciativas, projetos novos mesmo, nos quais a gente, poxa, investiu tempo, investiu dinheiro, e pareciam ser relevantes para aquele momento, mas muitas vezes a gente não tinha um empreendedor tocando ali, né? O cara, e não é maldade nem nada, mas enfim, a pessoa não era, talvez, não tinha essa veia empreendedora para fazer esses novos negócios. A pessoa sem isso, né? Muitas vezes ela não vai dar a ênfase necessária para fazer com que um projeto avance ou para que os problemas que ela esteja enfrentando a gente consiga, como organização, ajudar, né? Apoiar. Então, a gente observou alguns projetos que eventualmente falharam, nada que tenha sido descontinuado nem nada, né? Tá sendo executado, mas talvez com mais tempo, né? Tomando mais tempo. Mas são coisas que, assim, eu paro e começo a refletir, poxa, dava para ter feito diferente se a empresa tivesse uma cabeça que conseguisse privilegiar um grande número de projetos simultaneamente, mas desse o apoio específico, né? Então, tivesse alguém zelando por eles, né? Por esses projetos, ou até empreendedores zelando por esse projeto, né? E assim, olha, a gente conta com um monte, mas assim, te falar, a gente tem muita ideia, né? Então, a gente é bom em ter ideias, né, para começar novos projetos. Então, foram esses, né, talvez os desafios que a gente encarou, né, e eu mudaria a forma com que a gente encarou, talvez, né, criando condições, melhores condições para a empresa testar esses novos produtos, novos serviços, de uma forma onde a gente conseguisse dar apoio para quem está à frente da iniciativa, mas também tivesse melhor organizado para lidar com esses projetos novos e tudo mais. Fantástico, Baldini. Baita aula de crescimento de empresa e de M&A, contando um pouco com como fazer e como eventualmente evitar aí, né, dentro de um movimento de consolidação e ataque de mercados simultâneos. Super obrigado aí, cara, pela participação. Uma honra ter você aqui e grande fã da Superlógica desde sempre. Que isso, Ricardo, César, eu que agradeço, Verônica. Não, e, cara, queria já te fazer um convite. A gente tá lançando um podcast lá também, no estilo do Flow, tá? Adoraria, no caso a gente tem pego empreendedores de tecnologia e tudo mais, né? Adoraria poder contar contigo e também com o César, né? Porque o César fatalmente tem uma história empreendedora aí bem interessante. Se vocês puderem e toparem, adoraria contar com vocês lá. Vamos tem cerveja, é um negócio bem descontraído, mas ao vivo, a gente não tem esse perrengue na internet, né? Mas, cara, é para dar risada, não, obviamente, e trocar um pouco de conhecimento. Acho que a gente precisa devolver, né, cada vez mais o aprendizado. Acho que empresas como a sua, Ricardo, a do César, certamente as experiências que ele vivenciou, né, seja empreendendo um negócio próprio, seja agora com o fundo, então, são importantíssimas para que a gente tenha e crie cada vez mais referências para outras empresas no Brasil se espelharem e conseguirem crescer. Coisa que falta muito aqui. E Perfeito. Tem de sobra lá no Vale do Silício, e por isso que os caras conseguem emplacar cada vez mais ideias boas. Animal, convite aceito. Com certeza.